Vamos falar aqui hoje a respeito do instrumento que nós conhecemos hoje como oboé. Nós vimos anteriormente sobre a gaita de foles, né? E nós podemos dizer que o oboé ele vem diretamente da gaita de foles. E se nós formos pesquisar superficialmente, nós vamos ver que o oboé é atribuído a charamela, né? Mas um estudo mais aprimorado nós vemos que não é bem assim, né? Então nós temos alguns nomes antigos que é atribuído a esse instrumento, como charamela, que é um oboé antigo, a museta. A museta é interessante porque ela é um oboé que já tem a bolsa de ar. Então é desnecessário dizer que é uma atribuição diretamente vindo da gaita de foles. Nós temos a cornamuça que nós falamos a respeito da cornamuça, que é uma precursora da gaita de foles, né? Nós temos a bombarda, que é do século XVIII. Nós temos a dulcina, que é conhecida como dulciana, ou dulcena, ou docaína, ou dolçaína, dependendo do lugar. Ela passa a ter esses vários nomes, né? O que é importante se dizer? O oboé, ele já estava presente no Egito, em Israel e na Grécia, né? E cada um era atribuído a um nome a esse instrumento, principalmente na Grécia, que nós falamos, eles conheciam como aulos, né? Quando Roma invade a Grécia e toma muito dos seus costumes, domina aquela região, esse instrumento vem para Roma e ele passa a ser conhecido como tíbia, né? Então a gente pode ver isso que através da cultura grego-romana, muitos dos deuses gregos passam a ter nomes de deuses romanos, mas é a mesma figura, né? Isso acontece com essa tíbia. E essa tíbia, ao ser trazida para cá, para a Europa, ela passa a ser considerada um precursor da charamela, que deu origem à charamela, né? Que é um instrumento que surgiu na França por volta do século XVII, mais ou menos, né? Que dá a primeira evolução do oboé atribuída a Jean Roteteri, de 1605 a 1690, que era um famoso luthier francês. Só que aqui cabe um parênteses aqui, nessa introdução. Que acontecia? Nós sabemos que as primeiras gaitas de foles elas não tinham um saco, porque os músicos ali eram competentes e possuíam respiração circular. E esse saco ele surge como um facilitador para quem não possui essa técnica, né? Então surge um novo instrumento. Quando eles são invadidos, conforme nós estamos vendo aqui, e é levado para lá esse instrumento, ele desenvolve numa direção diferente da gaita de foles. Porque a gaita de foles ela desenvolve na direção de multifonia, polifonia, muitos sons em um mesmo instrumento. Quando ele vai aqui para a Europa, eles não sabem que esse instrumento está sendo usado nessa direção. Então ele passa a ser considerado como uma flauta, como uma espécie de instrumento que ele seria de uma única execução. Um instrumento que a única coisa que ele tinha de diferente é que ele vibrava as duas palhetas. E ele surge a ideia charamela, e esse Diane, aí, que é trazido como um grande luthier, ele desenvolve um instrumento mais afinado, né, baseado em paleta dupla. Mas ele não tem a mínima ideia de que onde vem esse instrumento, eles estão anos-luz à frente dele, no Oriente, onde oriundo esse instrumento. E a corte francesa apresenta esse instrumento como se fosse uma novidade absoluta, que esse instrumento agora ele é muito bom, e é apresentado na corte, né? E ele passa a fazer parte integral da corte a partir do século XVII. Peças começam a surgir para ser atribuída a esse instrumento, né? Então nós temos aí uma ópera, que é a ópera L'Amor de Maledade, né? E era considerado um instrumento difícil de ser tocado. Mal sabiam eles que nessa evolução do oboé, eles estavam dando muitos passos atrás, né? E se ali naquele momento da apresentação eles fossem trazidos ao que eles estavam fazendo ali na Grécia, no Egito, e os países banhados pelo Mediterrâneo, a multifonia que eles conseguiriam
tirar desse instrumento, eles passariam vergonha. Mas claro que ninguém toma conhecimento disso, porque eles são, aliás, a corte francesa, né? Eles são o que há de melhor. Então, não à toa, Adolphe Sax muda para a França, porque ele quer ter palco, ele quer ter reconhecimento, o que ele fala precisa ser ouvido. Então, é uma estratégia, até de certa forma, adotada por alguns filósofos, quando você estar na França, o que você diz tem mais importância, né? Então, como a própria Rainha Vitória, quando ela dita um segmento de todo um período devido aos seus costumes, aos seus gostos. Porque ela é francesa. Se ela fosse de algum outro lugar, ninguém se lembraria dela, né? Então aqui nós podemos destacar alguns oboés que eles passam a ser conhecido por parte dos europeus, que é chamado primeiro de oboé de caça, né? Que ele tem uma extensão mais grave. Porque nesta época, conforme nós falamos, os instrumentos eram todos eles mais graves, inclusive o clarinete, como surgiu, né? Então, esse oboé, depois ele é substituído pelo corno inglês, que é um oboé, nós sabemos, mais grave, né? Muito por conta de Johann Sebastian Bach usar em duas músicas muito conhecidas esse corno inglês, que é a Paixão segundo São Mateus e a Paixão segundo São João, né? Então, quando ele utiliza esse instrumento, praticamente ele anula esse oboé de caça, ele passa a não ser mais fabricado, né? Nós temos aí o oboé pastore, que nós já podemos ver que ele tem uma bolsa de ar, né? Que eles chegam a conhecer esse tipo de instrumento com a bolsa de ar como auxílio, né? Que ele vem diretamente da gaita de foles. Eles chegam a conhecer esta facilidade para quem não tem respiração circular, né? Ele vai ser empregado no século XIII pelo rei Afonso, o Sábio, né, que ele dá de 1221 a 1284, nas cantigas Lord de Sacta Maria, né? Em certas províncias francesas mantém esse instrumento com a denominação de museta. Então esse oboé pastor e passa a ser museta. Só que nada deles, nenhum deles aí quando executa, mesmo esse rei sábio e toda essa província da França, eles tocam ele com a bolsa de ar, mas eles não fazem a polifonia, que ela é usada lá pelos outros povos. Eles não têm conhecimento. Esse instrumento chega lá, né, conforme nós falamos, é usado pelos pastores que não tinham nenhuma ação sobre as classes sociais, não são conhecidas pelos europeus. E se você desse esse instrumento para eles tocar, que depois vai ser chamado de museta, desse para esses pastores tocar, eles tocariam de maneira completamente diferente, né? Seria como nós pegávamos o nosso trompete atual e dermos para um egípcio tocar, na época do faraó. Ele vai tirar sons harmônicos nele. Ele não vai ter ideia cromática, ele não vai ter ideia de escala, nem de notas, nem de semitons. Ele não possui, mesmo tendo um instrumento ali capaz de fazer, ele não possui entendimento disso. Então o máximo que ele vai conseguir fazer vai ser uma escala diatônica e pronto. Não tem como ele progredir além disso. Se ele é o mesmo instrumento, mas a forma de tocar moderna redescobriu no instrumento primitivo funções que seriam totalmente desconhecidas. É mais ou menos o que acontece com a museta. Eles passam a tocar ela como se fosse um oboé comum. Então, quando vem esse Jean aí, que ele surge no século XVII, e ele evolui, ou seja, não precisa da bolsa de ar. Conseguir fazer um instrumento com paleta dupla, que vocês podem assoprar ele e não haverá necessidade. Oh, que grande sábio, né? Então ele faz aí o oboé primitivo, o que nós conhecemos hoje como o oboé da Moura, né? E a partir do século XVIII ele ganha modificações, né? Muito por conta da afinação, que essas modificações elas vão até o século XIX, que é o oboé que nós conhecemos agora, né? Então, esse oboé que nós conhecemos, ele é mais agudo do que as suas origens, né? Considerado um oboé alto. A palavra alto, ela é necessário se dizer que ela é uma palavra de diversos significados nesse contexto, né? Porque nós podemos considerar alto como alto, agudo, mas na verdade nesse período ele significa segunda voz,
né? Aquela que vem abaixo do soprano, mas acima, né? Seria soprano, alto, tenor e baixo. Seria as 4 vozes, né? Que nós temos aí através de um quarteto de corda, que é violino, o alto, o violoncelo e o contrabaixo. Nós temos aí no sax. O sax soprano, sax alto, que é a segunda voz, né? Sax tenor e sax barítono. Então, quando nós falamos alto, ele era a segunda voz, na maior parte das vezes. E também talvez alusão às terras altas, que é a sua origem, que vem lá, que nós falamos ontem, da gaita de foles. Terras altas, né? Então, a palavra oboé, ela vem, logicamente, dos franceses, né? Que significa hautbois, que significa madeira alta, que era devido ao seu registro agudo para a época, né? A pronúncia ela pode ser também hautbois, que se assemelha na origem da língua deles a oboá, né? E que passa a partir do século XVII chamado de oboé. Como o instrumento ele já havia de certa forma espalhado pelo mundo, né? Muita mudança ocorreu e várias traduções ocorreu, né? Então hoje ele é chamado de oboé aqui, né? Mas também em algumas partes do mundo ele é chamado de oboa também. É muito comum você ter. Então nós temos a família do oboé, né? Hoje, que é o oboé musete, que ele é sopranino, ele é muito mais agudo, seria um piccolo do oboé, que ele é afinado em fá. Nós temos o oboé normal, que ele é soprano, ele é afinado em dó. Nós temos o oboé d'amore, né, que ele é mezzo-soprano, que ele é um pouco mais grave, que seria o oboé mais antigo, que ele é afinado em lá. Mas nós temos versões modernas desse oboé. Nós temos o corno inglês, que é aquele lá que foi substituído, né, passa a ser utilizado por Bach, que ele é considerado um oboé contralto, ele é afinado em fá. Nós temos o oboé barítono, que é um oboé baixo, que é afinado em dó, e ele soa a 1/8 abaixo do oboé tradicional, né? Então nós podemos dizer o seguinte, que os franceses levaram a fama, mas eles não inventaram nem a charamela, nem o oboé, nem o musete, nem a pulsina, nem a bombarda, simplesmente por eles não entenderem o mecanismo original do instrumento. Eles desenvolvem um instrumento que já existia de uma forma mais simplificada do que existia, né? Então, se nós pegássemos aqui hoje, lá na corte francesa, onde ele foi apresentado pelo grande luthier, né? E ele fosse tocado, o que maravilhou eles ali, e trouxéssemos esses pastores que tocavam multifônicos no oboé sem o auxílio da bolsa, eles ficariam de boca aberta, né? É um instrumento que era usado para um fim completamente diferente. E devido ao mau entendimento, né, devido a ser trazido pelos italianos e ele ser evoluído de forma a facilitar, e o que Jean encara como uma grande inovação, uma grande epifania da sua parte, na verdade foi uma simplificação absoluta. Ao tirar a bolsa de ar do instrumento que existia, né, simplificou o instrumento, toca-se ele como se fosse uma flauta, e ele passa a ser ele toma lugar na orquestra naquele momento, como Vivaldi coloca muito das suas obras, ele coloca algumas observações nas suas partituras. Onde tem viola, onde tem flauta, nas 4 estações, por exemplo, ele coloca uma observação: pode ser tocado pelo oboa. Ou seja, conforme nós dissemos aqui na época do trompete, era muito comum naquela época o maestro e orquestras usarem uma configuração diferente do que foi proposta por quem escreveu originalmente a partitura, coisa que hoje não acontece. Naquela época era comum. Então você usava os instrumentos de acordo à sua própria orquestra. Não havia problema nenhum você ter uma parte que era escrita pelo trompete e você a executá-la pelo clarinete, ou fazer as adaptações que você quisesse fazer. Então o oboé ele entra muito pela orquestra através da substituição da flauta que existia, que depois ela vai ser substituída definitivamente, conforme nós vimos lá na frente, pelo clarinete. Beleza? Então é isso aí. Então nós estamos aí já em um dos galhos.
né, da árvore, conforme nós falamos, que é o instrumento de paleta dupla, que é o oboé. Beleza? Depois nós falaremos a respeito do fagote e contrafagote. Isso aí. Uma excelente quinta-feira para todos nós.